agenda, que você no e-mail fala da segunda reunião, se precisar, né? Sim, sim. Dentro da mensagem, eu cheguei a te pedir isso, se ia ter ou não. Então, você já me respondeu uma parte do meu questionamento. A outra parte era para saber se, em vez da gente entrar com uma aula, se eu poderia fazer um evangelho no lar, direto, Pode ser, com o pessoal. E pode ser. depois a gente entraria em perguntas e respostas, trabalharia os temas. Porque eu tenho aqui uma aula Hum, que é só 65 slides. nossa, É completíssima, completíssima. Então, assim, eu peguei alguns slides, separei alguns, né? é, Então, se der, se a gente for trabalhar no segundo tempo, é, aí no final a gente trabalha em cima, eu faço a leitura do capítulo 1 do livro do Neio Lúcio, Jesus no Lar, e também ponho uma música para o pessoal escutar, que é parte de um documentário. Vamos ver se dá certo. certo, né? Tudo Boa bem, tranquilo. noite. A Cristiane, boa noite, Cristiane. Boa Boa noite, noite, tudo tudo bem? bom? Tudo bem? Cristiane Helenice, Helenice é de uma casa espírita lá de São Bernardo, né? Ela é aqui de Socorro também, ela mora em Socorro, e ela tem uma vasta experiência para compartilhar com a gente, né? E, inclusive, Aí, até... vamos tentar. Muito obrigada. Boa Eu que agradeço. noite. Boa noite. Boa noite. Christian também está chegando. Boa noite, Jeane, como vai? Tudo bem? Ela está sem imagem, né? É, eu acho que ela está sem som. E aí, Christian, como é que vai? Tudo bom? Boa noite. Boa Boa noite, Christian. noite. Como é que vai? Tudo bem? Tranquilo, e aí? Tudo jóia. Helenício, Christian é nosso... Você lembra da mim, Prazer, o Cristian. pessoal da Tudo bem? música, né? Então, esse é o nosso maestro lá na Casa do Caminho. Com a evangelização, ele toca, Maestro Xing canta. Ling. Bacana. Que honra, que É, honra. capaz aí Precisa conhecer Me a Miriam. me compraram lá na loja do chinês, na Governador. Ah, é? Governador é alguma rua daí? é. É a loja do comércio, onde tem as lojas do chinês que vende as coisas falsificadas. Maestro Xing Ling. É, lá em São Paulo é a Santa Ifigênia. Isso, a 25, né? É, uma parte do som fica na Santa Da Ifigênia. Santa Efigênia, Teodoro A outra que Sampaio. a Teodoro Sampaio, eu ia falar, que são as que eu Exato. conheço por causa dos meus filhos, que ambos são músicos, né? Frequento desde pequenininho. Ixi, trabalhei lá 9 anos, no viaduto mesmo, Santa Ifigênia. Não era camelô, tá? Eu trabalhava no serviço público. Legal. Legal. Deixa eu apresentar para você a Jeane. Ela é evangelizadora também da Casa do Caminho, né? E ela tem uma habilidade muito grande com o pessoalzinho, com os pequenininhos, sabe? Então, ela trabalha muito bem. Que bacana, É, Giane. ela vai fazer, logo está fazendo uma palestra com a gente aqui, né? Então, aí ela logo ela se manifesta. E a Cris, ela é mãe de uma das meninas, da Carol. Ela frequenta também a evangelização. Ela fala muito bem, viu? Se fizer qualquer pergunta para ela, pode fazer que ela responde. É uma futura palestrante aí. Que bacana, que É, bacana. então, tá bom. Podemos começar, né? Já são 8 Você que sabe. pode- é, bom, 8h05 já. 8h05 já. Bom, pelo menos nós temos aqui, dá para a gente poder começar, né? Muito bem, então, Dá, ó. tá? Alguém quer fazer a Uhum. prece? Cris? Essa intimação eu gostei. Então, tá bom, vamos lá. Ele Bom, está apontando. Quem que o Christian está apontando? para Você? mim, para mim, ele Então gosta de Luan tá. me intimar. Montenegro. Ele gosta de me intimar. Vamos lá, então. Sou fã do Jimmy. Não. Bom, vamos lá. Boa noite, Mestre Jesus.
Nesta noite nós queremos poder abraçar a tua sabedoria para que possamos aquietar o nosso íntimo. Que nesta noite a espiritualidade amiga em nossos lares possa nos abraçar com tua luz e que essa tranquilidade que os amigos espirituais nesta noite trazem a nossos lares, ela possa fortalecer o nosso pensamento. Que este encontro de hoje, para todos nós, possa ser salutar e que possamos trabalhar com a Helenice, que suas palavras possam alojar-se em nosso íntimo, encontrar guarida para que possam nos ajudar a diluir a ignorância que ainda há em nossos corações. Boa noite, mestre amigo. Agradecemos ao nosso Pai pela oportunidade e pela tua acolhida na tua seara bendita. Que assim seja. Helenice, a palavra é tua. Então, vamos lá, pessoal. Antes da gente começar, eu fiz parte, muitos anos da minha vida, lá em São Bernardo, no Centro Espírita Obreiros do Senhor. Saí de lá quando a minha filha nasceu. Eu tenho 3 filhos e a minha segunda filha, hoje tem 37 anos, eu saí de lá quando ela nasceu. Nessa época, o Jimmy estava entrando. Então, eu só conheci o Jimmy em 2016, porque alguém do grupo de mocidade, que chegava, era uma mocidade que chegou uma época a ter 80 integrantes, alguém do grupo resolveu montar um grupo de WhatsApp. E foi aí que eu e o Jimmy passamos a estabelecer uma relação de amizade nessa encarnação, né, Jimmy? Porque Graças se a a teu pai ligação também, né? aconteceu, que a coisa já vem de antes. O meu pai foi tarefeiro lá, nossa, muitos anos, minha mãe também. Então, assim, a coisa meio que está sempre em família, né? Pois bem, antes da gente iniciar esse bate-papo, eu só queria fazer uma perguntinha para vocês, né? E a Jane, será que ela está online? Porque o microfone dela e o vídeo estão fechados, né? Você, como host, consegue o microfone dela, Jane? Eu pedi para ela. Eu Ela acho está que a online, conexão dela sim. está instável. Ela Pronto. Eu vou assim, entrando e saindo, gente. Tá Tá caindo bom. muito aqui, tá? Tá aparecendo aqui em Socorro, porque agora eu Eu só moro em vou Socorro há pegar 2 o anos e carregador. meio. Então, pessoal, eu precisaria fazer uma perguntinha para vocês antes de iniciar. E respondam com toda sinceridade, não precisa ter vergonha para responder, tá? Alguém aqui não pratica o culto do Evangelho no lar? Todos praticam? Sim. Jane, pratica? Sim. Você vai ter que sempre dizer para a gente, porque a gente está vendo, né? Eu pratico Christian, sozinha, mas pratico. não tem problema, eu também faço sozinha. Faço eu e 4 gatos. Eu tenho Os meus 3. filhos... Bacana, adoro. Os meus filhos moram em São Bernardo. Eu me mudei para Socorro há 2 anos e meio. Então, o que me restou foram as minhas plantas e os meus gatos. Christian, você é sem vergonha, seja sem vergonha. Você é evangelho no lar? Sim, todo domingo. Tá. Eu também, de domingo. Então, vamos lá, pessoal. Então, eu estou diante de um grupo que já tem a prática do evangelho. Eu havia feito 2 formas de condução desse nosso bate-papo. Primeiro seria, se vocês desconhecessem, nós faríamos um evangelho no lar, para já ir nos ambientando. Mas como vocês já têm a prática, eu acho legal, então, a gente conversar sobre o tema. Uhum. Então, eu vou ver se eu consigo puxar para vocês aqui. Está dizendo que eu estou desabilitada para fazer um share screen. Será que você consegue me habilitar? Eu ia colocar para vocês uns slides. Vou ter que passar para você, será, Dino? Entra aí, vamos ver. Estou desabilitada.
Aqui, achei. Vamos ver se ele abre o jogo inteiro, né? Foi direto na bibliografia. Vamos lá. Gente, não se assustem, são 63 slides, mas eu não vou abrir todos, tá? Não pense que eu sou maluca assim. Vocês querem que eu deixe assim, nesse tamanho, ou querem que eu amplie a tela? Pode deixar assim mesmo. Tá bom, assim? Tá bom. Então, vamos lá. Esse estudo aqui, nós costumamos trabalhar com grupos de curso básico, né? Pessoal, de forma geral, as casas espíritas acabam solicitando para a gente para entrar com um curso específico de Evangelho no Lar, justamente por serem as pessoas serem leigas no assunto. Então, vocês não estranhem que em alguns momentos vão parecer que vocês já sabem demais do que a gente está falando, tá? A gente fez aqui uma abordagem do que significa a palavra evangelho, quem eram os evangelistas, né? O que se trata do evangelho e o conteúdo dele em sendo um ato histórico. Então, vamos lá. Vem do grego eunangelion, que significa boa notícia ou boa nova. É importante a gente saber, aí entra a questão do ato histórico, que a conotação da palavra evangelho sempre foi no tom de uma novidade, de uma alegria. Acontece que quando acontecia as invasões romanas, e elas foram violentas, as invasões nunca foram coisas tranquilas, como assim, tem aquela coisa romanceada, nada disso. Quando aconteciam as invasões, o que se determinava, os césares determinavam? Que fosse à frente, na região onde acontecia essa invasão, fosse um emissário, chamasse o que sobrou do povo, porque normalmente só tinha sobrado crianças, mulheres idosas, porque era assim uma coisa horrível, tal qual os bárbaros faziam, os romanos faziam também. Aliás, qualquer tipo de invasão acaba resvalando no âmbito da violência profunda. E aí, o que eles faziam? Esse emissário adentrava a região, mandava recolher todo mundo que tivesse sobrado ali, e a palavra é essa, literalmente, sobrado, reunia numa praça, normalmente, e ali dizia, eis que vos trago uma boa nova. Aí usavam o termo em grego, né? Euanangelion. E aí, o que acontecia? O povo que vinha de uma raiz cultural, que vinha de valores, que vinha de princípios legais, ia ter que viver uma nova realidade. Então, os romanos faziam com que eles engolissem aquilo que eles traziam, ainda como gostoso, como alegre. Por isso que quando Jesus vem e traz a mensagem dele, ele busca modificar tudo isso, porque os judeus, os hebreus, depois os judeus, já não suportavam mais o domínio romano, e cada vez que se falava em evangelho, eles entendiam até como uma agressão, porque não era gostoso ouvir uma boa nova. Ah, é uma boa nova, pera lá, você vai me enfiar isso? Você vai fazer com que eu tenha que aceitar isso sem eu ser da sua cultura, depois que você me invadiu, me expoliou, que você nos feriu? Então, Jesus chega numa época em que todo esse ódio contido, onde havia a esperança da vinda de um Messias batalhador, lutador, daquele que empunhasse uma arma e viesse impor alguma coisa e destruir o Império Romano, não aconteceu. Por isso que até hoje a linha judaica não aceita Jesus como um Messias, eles os aceitam como um profeta, não como um Messias. Bom, voltando à questão da palavra evangelho, a conotação da palavra deve ser entendida, então, tirando todo esse aspecto, essa conotação histórica, ela deve ser trazida nessa abordagem de alegria, de boa nova. Eu te trago consolo, eu te trago informações que vão te preencher, que vão te ajudar. Até aqui tudo bem? Tranquilo. Esses foram os 4 evangelistas. As imagens de internet que a gente obteve, muitas delas
elas são apenas imagens de âmbito barroco. E a gente sabe que a arte, durante a história da humanidade, foi patrocinada pela Igreja Católica. Então, a gente não tem muita referência visual, arte visual, dos evangelistas que não sejam essas retratadas pelo catolicismo. Então, nós temos aí Mateus, João, Marcos e Lucas, que foram os 4 que, de alguma maneira, transcreveram os ensinamentos de Jesus. Cada um da forma como lembrou, tanto que vocês podem observar que existem evangelhos que citam coisas que no outro não cita. Às vezes, 3 evangelistas falam o mesmo tema e um outro não. Às vezes, um fala e os outros 3 não. Absolutamente normal. O primeiro evangelho começou a ser escrito, as memórias, né, do que Jesus havia dito, 30 anos depois de que Jesus já havia voltado para a pátria espiritual. Então, nessa você tem a interferência de vida, a interferência da minha visão de vida que então se forma, porque eu trago uma antes de Jesus, depois se forma outra, dessa vivência que eu adquiri pós-vinda de Jesus, e tenho aí também a questão do desconhecimento da linguagem, né? A etimologia mesmo da palavra. Muita coisa, por exemplo, era escrita a partir daquilo que se falava e se entendia. Por exemplo, se nós formos falar um termo pejorativo aqui no estado de São Paulo, e mesmo dentro do estado de São Paulo, nas várias cidades acontece isso, mas tem alguns termos que a gente utiliza aqui, Rio Grande do Sul, significam coisas completamente diferentes, e em Pernambuco também. Porque isso também nos outros estados. E como não dizer aqui, né, no nosso próprio estado. Então, imagine isso associado à ignorância. Vamos pegar o exemplo de Pedro, por exemplo, que era um pescador, João e Tiago, né, os filhos de Zebedeu também, eles não foram educados com maestria. Quem tinha acesso à educação nos templos eram normalmente as famílias abastadas, porque eram as que mais contribuíam. Então, ele, por exemplo, Pedro, ele misturava muito do aramaico com o grego e com aquilo que ele absorveu do romano, que ele precisava para se comunicar, para fazer as suas vendas, para fazer os seus negócios, para garantir o seu dia a dia. Então, muito disso tudo influenciou nas transcrições daquilo que eles ouviram de Jesus, daquilo que eles entenderam, apreenderam, absorveram, daquilo que eles transformaram a sua vida. Tanto que a gente já ouviu vários palestrantes assim, extremamente habilidosos no fato de estudarem profundamente os evangelhos, dizendo que Pedro, ele dos apóstolos de Jesus, ele é o que mais se assemelha ao que nós somos hoje. Vou dar só um exemplo para vocês. Quando Jesus, a mulher hemorroíça, né? A mulher hemorroíça, ela caminha durante 100 quilômetros porque ela ouviu falar que o Nazareno ia passar por ali, dali próximos 100 quilômetros, e que talvez ele fosse a única cura que ela encontrasse para parar o sangramento. E ela diz para si mesma o caminho todo: se eu tocar na sua túnica, eu me curo. Se eu tocar na sua túnica, eu me curo. E isso está no livro, já não sei se é está me fugindo o nome dos livros, do Irmão X, ou quando ele ainda assinava como Humberto de Campos, já não lembro o nome do livro. Ele relata como ela chega até Jesus. Depois de andar, quando ela vê a multidão na estrada, ela diz para si mesma: é ele. E ela, assim, naquela fé, e aí está o maior exemplo de fé que teve na história dos evangelhos, ela entra no meio da multidão, empurrando todo mundo, ela faz um esforço imenso, porque ela quase não tinha
saúde pelo fato de sangrar dia e noite, ela chega próximo de Jesus, encosta na túnica dele e imediatamente para o sangramento. Aí Jesus, neste momento, diz: quem me tocou? E aí Pedro, aí é que eu digo como Pedro parece com a gente parece com Pedro. Na sua grande impulsividade, diz assim: como assim? Quem te tocou? Está todo mundo te apertando. Está todo mundo te tocando. E aí Jesus vem e traz o maior ensinamento para Pedro em termos de percepção, de sensibilidade, de que eu tenho que sair desse processo de impulsividade de terra, né? Olhar um pouco mais para a coisa do espírito e diz assim: alguém me tocou com tamanha fé que de mim se desprendeu uma virtude. Lindo, né? E aí ela, se identificando, lógico, ela se ajoelha, ela se joga no chão, pede perdão a Jesus por ter tocado nele. E ele a levanta e conversa com ela, dizendo que a fé dela a havia curado, né? E pede que eles a sustentem, a acompanhem, para que depois ela receba alimento, ela seja cuidada. Porque Jesus não parava naquela questão do falar, do trazer a boa nova. Ele se preocupava com quem estava do lado dele, na questão do alimento, na questão das vestes, ele sempre dando exemplo. Isto é a boa nova dele. Falar e exemplificar, viver o que fala. Então, por isso que ele acabou sendo tão admirado, não só pela excelsitude, não só pela missão de vir trazer a nós esse chamamento para que a gente modificasse o segmento evolutivo, mas principalmente porque ele falava, exemplificava, ele não ficava na palavra morta. E aí a gente vai lá no Evangelho, segundo o Espiritismo, aí eu estou com ele fresquinho na cabeça, porque eu li no meu Evangelho no Lar domingo. Eu vou ter que fazer uma cola para lembrar qual foi o capítulo. Bem-aventurados os aflitos, não é, é outro, não lembro agora, acho que é o 17, onde ele fala, os que dizem Senhor, Senhor, onde os espíritos, o espírito Nicolás, Madeleine, que nos chama a atenção para a questão de não ficar apenas na palavra, mas sim vivenciar, né? Bom, até aí tudo bem. Se estiver cansativo, me parem, por favor. Levantam. Ai, para, Helene, não está aguentando, tá? E vamos lá ver qual é a fundamentação doutrinária, porque assim, não existe evangelho no lar em outros países. Agora, assim, agora que eu digo, depois do advento, Chico Xavier, onde a coisa começou a explodir fora do Brasil, o espiritismo passou a ser visto, inclusive, uma época, como uma religião, e a gente sabe que não é religião, como uma religião brasileira. Até entenderem que não é, que é um trabalho de codificação de Allan Kardec, ou seja, de estruturação daquilo que os espíritos trouxeram, colocando na nossa linguagem, ou seja, decodificando para nós. Até isso cair, até essa ficha cair, durante muitos anos acreditou-se que era uma informação brasileira. Pois bem, no restante do mundo, a prática do evangelho no lar já está estabelecida, mas agora, final do século XX, início do século XXI, por força dos brasileiros que migraram para os outros, imigraram para os outros países e lá fundaram casas espíritas e iniciaram os trabalhos e exemplificaram isso. Eu e o Jimmy conhecemos uma amiga que é do nosso tempo da mocidade, e essa aí conviveu muito comigo, que é a Tânia, que mora em Austin, nos Estados Unidos, e lá ela é cofundadora de uma casa espírita. Ela já morou na Califórnia também, difundiu o espiritismo lá, e ela mora em Austin já há 30 anos. E lá ela é vice-presidente ela é a vice-presidente da Federação Espírita Americana também. E a Tânia fala para nós sempre que
não fossem os brasileiros, muito dessa coisa do Evangelho no Lar teria se perdido por aí afora, ou nem teria iniciado. Então, é legal a gente saber que isso só acontece porque tem uma fundamentação doutrinária. Então, não é só pai e mãe que ensinou, não é só você ir na casa espírita, a casa espírita te ensina. E muitas vezes a casa espírita nos diz, pratica o evangelho no lar, não explica direitinho, dá aquele folhetinho, ou da USE, ou da FESP, ou da FEB, e não explica efetivamente o porquê. Dá lá uma explicação bonita até, mas não dá a fundamentação teórica e doutrinária, que é essa que a gente precisa profundamente conhecer, que vai nos alimentar e entender por que essa prática não é só uma realização do coração, da emoção, da alma, do espírito, que ela também tem outros aspectos, assim como a doutrina ela tem o caráter tríplice, ciência, filosofia e religião, o culto do Evangelho no Lar segue essa linha. Né? Então, nós temos lá no livro Luz no Lar, por Emmanuel, onde ele cita que o culto, né, do Evangelho no lar não é uma inovação, é uma necessidade em toda parte onde o cristianismo lança raízes de aperfeiçoamento e sublimação. Pessoal, precisamos sempre lembrar que Jesus não criou uma religião, ele não criou o cristianismo, isso foi bem posterior a ele, foi dada a nomenclatura, isso é nomenclatura, para a identificação daqueles que o seguiam e, posteriormente, para o próprio estabelecimento disso que se convencionou chamar religião cristã. Mas a prática do Evangelho no lar, com outros nomes, mas cujos fundamentos sempre são, que nós já vamos citar, igual constantes no Livro dos Espíritos, são de louvar, adorar, agradecer a Deus. Isso já existe entre os metodistas, os adventistas, os batistas, aliás, toda a linha religiosa que nasceu pós o racho que aconteceu na Igreja Católica a partir de Martinho Lutero. E essa prática realmente é uma prática que existe até hoje. Ela não tem a mesma formatação nossa, mas ela existe. Como também existe uma prática bem fundamentada entre eles, que entre os espíritas não foi assim muito observada, embora alguns pratiquem, que é a oração antes das alimentações, antes do ato de se alimentar. Isso é importante a gente ter essas pequenas curiosidades sendo trazidas à tona, que aí a gente pode estar fazendo uma avaliação até do nosso grau de envolvimento com a doutrina, né? O quanto isso está nos alimentando, nos fortalecendo. Temos também Bezerra de Menezes, no livro Temas da Vida, onde ele trata especificamente do Evangelho no lar, que diz, ele reforça que nós devemos implantar o Evangelho no lar para que a família aprimore os seus valores, essas vivências, essas experiências terrenas. Não que não vá acontecer isso quando eu não pratico, não é isso, mas é que a prática do Evangelho no lar fortalece a família, né? E a Jane falou agora há pouco que ela faz sozinha. Eu também faço, isso não é problema. Eu tenho, como eu disse para vocês, 3 filhos. Eduquei-os dentro do espiritismo. O quanto pude, levei. Quando meu filho mais velho fez 18 anos, um tempo depois ele namorava, ele casou com essa moça com quem ele namorou eles namoraram durante 14 anos e estão casados só há 4. Começaram bem jovens, acho que com 19 anos ele me fala, mãe, não quero mais participar do Evangelho, porque aí se eu estou na casa dela, eu tenho que voltar correndo, tudo bem, meu filho, uma escolha sua. A minha filha só deixou de praticar quando ela foi morar sozinha comigo, ela deixou de praticar. Ela diz que às vezes ainda realiza no cantinho dela, ela já mora sozinha há 5 anos, então ela parou só há 5 anos, então ela estava com 32 anos. Agora, o meu caçula não, ele é uma coisa sui generis. Meu caçula, com 18 anos, falou, mãe, já que eu fiz 18 anos, então
Espera lá, eu sou o dono do meu nariz, tá? Você acha que sou o dono do seu nariz, tá? Então, eu não quero mais participar do evangelho, eu não quero mais ser espírita, eu não quero nada, eu sou ateu. Ok, meu filho. Lógico, na frente dele eu não fiz nada, mas lá no meu travesseiro eu chorei pra caramba. Mas aí, o que você pode fazer? É uma escolha de vida dele. Mas enquanto moramos juntos, que a gente morou juntos sozinhos bastante tempo, eu fazia o meu evangelho no lar sozinha, punha minha água para fluidificar e depois ia lá e levava dele. Às vezes ele não estava nem em casa, quando eu ia ver no dia seguinte ele tinha tomado. Então, assim, acaba sendo mesmo uma coisa que fica na raiz e um dia o espírito desperta. Mas isso tira algum valor deles? De forma alguma. O que aprendeu, aprendeu, está ali. Então, mesmo quem não é espírita, e você, então quem não é espírita não tem essa proteção, não tem esse crescimento espiritual. Pera lá, não estamos falando isso. Estamos falando que a prática do evangelho no lar não é novidade, o espírita só trouxe para que o espírita desenvolva. O espiritismo trouxe para que o espírita desenvolva. Isso só para a gente não ficar com aquelas esquisitices na cabeça, né? Pensando isto ou aquilo. Aí nós vamos encontrar também informações sobre o Evangelho a partir do livro Desobsessão, que foi psicografado pelo Chico, pelo Valdo Vieira, foi uma psicografia dupla pelo Espírito André Luiz, e é aí que realmente a prática se estabiliza, porque o André Luiz nos traz exemplos muito interessantes. Um dos maiores está no livro Missionários da Luz, quando ele visita a casa da Cecília. E vocês já leram as obras de André Luiz? Não tem vergonha se não leram, tá? Fiquem tranquilos. E se quiserem participar, eu participo de um grupo de estudos pelo Webex, das obras de André Luiz. Estamos no nosso lar. Resolvemos começar do começo. Estamos só no capítulo 12. Então, quem tiver a fim de entrar, entra, pede, eu passo para o Jimmy o link e começa a participar com a gente. É toda quinta-feira, 8 horas da noite, tá? É bem legal. Bom, saindo do parênteses, André Luiz, então, ele nos traz esse entendimento maior através desse momento em que ele narra o que acontece na casa de Cecília e de outros personagens e também em outros livros. E aqui ele começa a nos orientar sobre a questão tanto científica quanto filosófica da importância do Evangelho no lar. Não vou ficar lendo todos os slides para vocês, porque vai ficar extremamente cansativo. Vou passar para vocês somente agora as bibliografias, tá? Bezerra de Menezes ainda, no livro Temas da Vida, ele volta ao assunto, né? E no livro, e aí a gente vem e traz a definição, o que é Evangelho no lar. Simples, é uma reunião singela e fraterna, em que os membros da família consagram minutos importantes para falar em Jesus, dedicar-se à oração e alimentar a alma. Olha que coisa simples. É simples, é isso. É só isso. Aí a gente selecionou alguns slides, eu poderia aqui discorrer para vocês, né? Como eu falei, mas eu vou dar uma puladinha nesses slides, vocês não se assustem aqui que eu estou trocando. E se vocês quiserem, Jimmy, eu passo para você por e-mail esse curso, você mesmo trabalha com o pessoal, tá? Legal. Muito completo. Eu só vou pedir um tempinho para você, que daqui a pouquinho vai encerrar o primeiro intervalo. Vamos encerrar agora, e a gente volta já já. Pode ser? Vamos lá, então vamos Tá? encerrando. Pedindo permissão para vocês, né? Vamos embora. Tá bom? Aí eu volto Tá. daqui a 3 minutinhos, a gente volta. Tá, pode fechar. Tá.